Outra técnica usada, técnica dos eletrodos, tá? Então, como que funciona essa técnica? Essa tecnimação, pela utilização dos eletrodos, ela também é conhecida como pontas, né? Que quando apoiadas na superfície, elas vão permitir a passagem da corrente elétrica pela peça. Então, o campo magnético ele é criado circular. Então, essa técnica geralmente é aplicada em peças brutas, fundidas, em soldas e na indústria siderúrgica de caldeiraria e outros, tá? Então, aqui, né, eu vou ter esses bicos, né? A gente chama aí desses eletrodos, tá? E eu vou apoiar, eu vou ter um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. Eu vou apoiar a certa distância. Então, no caso aqui, eu tenho uma junta soldada e eu estou querendo inspecionar essa região aqui, ó, da junta soldada. Quando eu aplicar, ele vai criar esse campo circular, tá? A qual eu posso, nessa região aqui, fazer a minha inspeção. Tá bom? E ainda, né, na técnica dos eletrodos, ela induz um campo elétrico-magnético que é dependente da distância entre os eletrodos e a corrente elétrica circula por eles. Então, em geral, esses valores vão ser tabelados nas normas técnicas de inspeção aplicável. Então, aqui como referência, a gente podemos citar o ASME, né, seção 5, artigo 7. Então, os valores de corrente elétrica a ser aplicada na peça, elas devem estar entre os valores seguintes. Então, vamos entender aqui, ó. Espessura, 3/4 de polegada. Então aqui, ó, o mínimo vai ser de 90 até 110 ampere por polegada. E maior que 3/4 de polegada, tá? Então essa espessura aqui é até 3/4 e maior que 3/4 de polegada, mínimo de 100 ampere a 125 ampere por polegada, tá ok? Então aqui ele está falando de corrente, tá? Por polegada. Tá? Da corrente elétrica por polegada. Então aqui eu tenho um exemplo de aplicação. Vamos pegar esse exemplo aqui para a gente entender um pouco isso da técnica do eletrodo. Então eu tenho aqui uma junta soldada. Eu tenho, né, um exemplo aqui dos eletrodos, tá, sendo aplicados. E uma junta soldada com uma espessura do metal de base de 15 milímetros. Tá? Então a espessura da minha chapa ali do metal de base é 15 milímetros. Ela deverá ser inspecionada por partícula magnética, tá? Pela técnica dos eletrodos. Se o operador for utilizar uma distância de 150 milímetros de espaçamento, qual deve ser o valor da corrente elétrica a ser aplicada? Então, o que ele está falando aí? Que a distância, tá? A distância que eu tenho de um eletrodo para o outro, se ele aplicar isso, qual que vai ser a corrente aplicada? Se eu aumentar essa distância, eu vou ter que aumentar essa corrente. Se eu reduzir essa distância, eu vou reduzir essa corrente. Então, ele está falando de acordo à norma que a gente viu, aquela tabelinha lá do ASME 7, tá? Então, ó, vamos ver lá do ASME 7. Menor que 3/4 de polegada. Nossa chapa é 15 milímetros, então ela está dentro dessa faixa. Eu vou usar, então, de 90 a 110 ampere por polegada. Só que ele está me dando a distância ali em milímetros, tá? Então vamos ver como ficou a solução desse problema. Então pela tabela ali que eu mostrei anterior, eu vou aplicar de 90 a 110 ampere por polegada de espaçamento. Então transformando isso para milímetro, eu vou ter de 3,54 a 4,33 ampere por milímetro. Então eu transformei por polegada, tá? Eu peguei 90, tá? E dividi por 25,4. Então, ó, estou utilizando essa tabela aqui, pessoal. Essa primeira parte aqui, ó, para ficar bem claro para vocês, ó. Essa primeira parte aqui que eu tô, né, que eu peguei da norma aqui, tá? Então, portanto, né, eu transformei agora, como na norma fala de 90 a 110 ampere por polegada, eu dividi 90 por 25,4, porque a distância que foi me dada é em milímetro. E fica mais fácil para mim trabalhar em milímetro também. Então, né, transformei em milímetro. Agora, eu vou pegar a distância que o inspetor vai fazer a marcação ali, vai colocar o eletrodo, a distância que vai ser de inspeção. Eu vou multiplicar, né, por 3,54, que vai me dar o quê? Que eu tenho que utilizar uma corrente mínima. Tá? Então eu peguei, aqui eu transformei para milímetro, 3,54 ampere por milímetro, e agora eu vou multiplicar pela essa distância, porque quanto maior a distância, mais amperes eu vou precisar, mais corrente elétrica eu vou precisar. Então aqui eu vou ter,
né, a multiplicação aqui por 3,54, vai dar uma corrente mínima aqui para mim de 531, tá? E uma corrente máxima, né, que eu tenho o mínimo e o máximo, até 649 amperes a corrente elétrica. Então, lembrando, essa técnica dos eletrodos, frequentemente ela vai produzir faísca nos pontos de contato dos eletrodos da peça, o que vai impedir a utilização dessa técnica em ambientes aí onde existem gases explosivos, tá? Ou quando a peça a ser examinada está com sua face na final usinada, então eu não posso ter falha de acabamento ali, tá? Não admitindo aí nenhum dano à sua superfície, tá ok? Pessoal, deu para entender aí, tá?